Olá, no Desinformando de hoje não é que a desinformação chega às vias de fato. Não é assim forma a inteligência artificial é questionada pela ciência. E você sabe qual é o maior deserto do mundo, Atacama ou Saara? Não fica com sede de informação, porque o Desinformando entra agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio, sempre aqui do meu lado, o pesquisador, doutorando, jornalista Diego de Deus, para trazer para você o que há de melhor sobre a desinformação, para que você nos ajude a combater esse grande mal do século. Aproveita que você está aí, dá a sua curtida, indique para as pessoas que precisam saber sobre desinformação, seu professor, seu colega, né, a rapaziada lá do grupo da família. Aproveite e registre-se. Toda semana, segunda-feira, 7 horas da noite, a gente aqui no canal Democracia da Desinformação e também em todas as plataformas de áudio, ali no Spotify e também no YouTube Music, tá ok? Você pode escutar, inclusive, todos os episódios anteriores. São muito divertidos e também muito informativos para que a gente possa ficar ligado contra essa desgraça do nosso século. Falando em desgraça, a ruim da semana não podia ser pior. Diego, eu não sei nem o que pensar sobre esse caso, né? Ele é aquilo que a gente costuma dizer, né? Parece que a realidade se sobrepõe à ficção. Conta para nós aí que eu não sei nem por onde começar. Exatamente, professor. É uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Chamou muita atenção na última semana esse caso de que um homem agrediu um bebê de colo por confundi-lo como um bebê reborn, né? Essa trend, essa febre aí que acabou ficando bastante evidenciada nas últimas semanas dessas bonecas hiperrealistas que são de fato muito parecidas com bebês reais, né? Esse caso aconteceu aqui em Belo Horizonte, num trailer de lanche lá na Savassi. E a história foi a seguinte, né, professor? Até para a gente poder contextualizar aqui. As pessoas estavam ali na fila para poder pegar o lanche e tinha um casal com um bebê de colo. Um cara que estava logo atrás na fila questionou, né, falando, olha, né, vocês estão na nossa frente porque estão usando aí um bebê reborn. O pai da criança negou, né, disse que de fato era um bebê real, mas o agressor, não convencido com a versão do pai, ele acabou desferindo ali um tapa contra a criança, que acabou causando, inclusive, um inchaço na cabeça, na região da orelha. Já foi parar para o hospital, né, cara? Foi parar no hospital. Enfim, né, um caso que teve uma repercussão midiática tremenda e, né, essa notícia de ontem, colocando aí, né, que esse agressor foi liberado sob fiança, mas que vai ficar monitorado aí nos próximos 3 meses ou até um novo laudo do hospital. Esse crime que foi caracterizado como lesão corporal pequena, né, de pequena lesão corporal, portanto, a prisão preventiva, na visão da juíza responsável pelo caso, não havia tanta necessidade. Mas um caso, algo que chama muita atenção nessa história, né, professor, parte muito da ideia de simulação, que é algo bastante utilizado pela desinformação, e a simulação usada pela desinformação que muitas vezes acaba afetando, inclusive, a nossa percepção sobre as coisas, a nossa própria percepção do mundo enquanto tal, né? Se a gente pensar que as bebês reborns, elas utilizam dessa estratégia também, né, de tentar assimilar o máximo possível um bebê real, e isso gerou um certo desconforto por parte de muitas pessoas quando essa história começou a circular e ter repercussão midiática considerável. Isso, em alguma medida, afeta a nossa própria percepção sobre como que essas relações se dão no nosso dia a dia, né? Se não tivesse, por exemplo, esse caso do bebê reborn, obviamente que o agressor não teria suspeitado, não teria feito a atrocidade que fez. Evidentemente que uma coisa não justifica a outra. Mas como que essas coisas, embora não pareçam ter uma relação direta, mas como isso afeta a nossa percepção sobre as coisas e que acaba levando a própria desinformação, a própria lógica da desinformação a vias de fato a uma situação tão grave como essa que a gente presenciou aqui em BH, inclusive. Você acredita que esse tipo de simulação, que agora nós estamos presenciando, né? Nós até ficamos na dúvida se a gente ia trazer esse caso ou os novos vídeos que estão sendo vinculados para aí. Depois você podia lembrar um pouquinho esse caso, eu me esqueci qual que é a grande indústria que está produzindo esse novo
a nossa nova inteligência artificial com produção de vídeos, esse caso me parece semelhante, né? Porque, ou seja, como se a gente estivesse querendo substituir uma realidade tátil por uma realidade virtual. E isso está saindo do campo da computação e se transformando, levando isso para a realidade, nossa, ali de um trailer de lanche. Como é que é isso, cara? Pois é, professor, né, essa plataforma de inteligência artificial, essa ferramenta que produz vídeos hiperrealistas também, é o VO3 do Google, ou o VO3, como tem sido chamado aqui no Brasil, que foi lançado há exatamente 2 semanas, há 14 dias precisamente, que tem essa capacidade, de fato, de criar vídeos que, assim, são praticamente idênticos a nós, aos humanos, à vida enquanto tal, né? Isso considerando uma ferramenta nova, né? A gente fica pensando aí à espera dos próximos episódios dessa tecnologia que deve ser refinada cada vez mais. Mas, de fato, eu diria que é até uma espécie de um cenário distópico, né? Porque a gente tem cada vez mais a barreira entre a realidade e a ficção cada vez mais nebulosa, cada vez mais difícil de ser identificada. E é claro que isso acaba extrapolando qualquer limite tecnológico, qualquer limite ético, inclusive, e afeta diretamente a nossa percepção de fato sobre as coisas, porque essas tecnologias elas vão se emaranhando numa rede de fato que acaba confundindo muita coisa e poluindo muita coisa. E a desinformação não necessariamente é fruto de ações como essa, mas cada vez mais acaba sendo potencializada por tecnologias e por esse ecossistema que cada vez mais oferece ferramentas para que ela consiga atingir os seus objetivos, inclusive estrategicamente. Essa simulação da realidade afeta ali, né, esse ato bárbaro desse homem em relação a uma criança, mas você também pode criar circunstâncias maiores em que você vai simular, por exemplo, algum tipo de ataque a um determinado grupo étnico, né, ou alguma coisa assim, que as pessoas imbuídas dessa simulação possam transformar isso em uma realidade nas ruas da sua própria casa, né, do seu próprio ambiente. Então, é importante a gente estar sempre alerta para isso. E lembrar, né, gente, que uma das coisas que a gente tem sempre reforçado aqui, que uma das campanhas que a gente tem muito aí o descrédito da ciência. E lembrando que a solução para isso vem da ciência, né? E é isso que nós vamos ver agora no nosso próximo quadro. Diego, acho que é uma prática, né? As pessoas que gostam de inteligência artificial de alguma maneira já estão entrando em conversas, inclusive questionando a inteligência artificial. Eu mesmo sou um que gosta de conversar e tentar trucar, como se diz aqui em Minas, determinadas informações para ver se a gente tem uma pegadinha ali. Tem descoberto algumas alucinações, mas me surpreendeu ao saber que isso já é uma pesquisa na academia, não é isso? Exatamente, professor, e de um nome bastante conhecido na área da comunicação, que é o André Lemos, né, lá da Federal da Bahia, da Faculdade de Comunicação. Esse artigo foi publicado ainda no ano passado, mas que a partir de uma metodologia bastante simples, conseguiu trazer resultados bastante interessantes. Como é que o autor aqui trabalhou essa temática, professor? Ele fez alguns questionamentos sobre o ChatGPT, talvez a ferramenta de inteligência artificial generativa mais utilizada no mundo, sobre um assunto que ele domina muito, nesse caso, cultura digital. E aí o André Lemos foi observando que, a partir das respostas que o ChatGPT dava sobre esse assunto, ele errava, ele alucinava demais, né? Esse termo de alucinação que geralmente a gente atribui aos erros que as ferramentas de IA acabam por cometer. Então, fica até como dica, né? Vamos fazer alguns testes com o ChatGPT a partir de alguns assuntos que nós dominamos e, a partir deles, observarem em que medida que ele consegue errar, em que medida que ele falha ou em que medida que ele perturba. Nesse artigo especificamente, o André ele faz essa categorização daquilo que é erro, que é justamente aquelas informações, aquelas respostas que o chat dá que são completamente erradas, falhas, que são aquelas informações parcialmente corretas, né? Então ela falha em alguma medida, e perturbações, que seria uma espécie de uma mesclagem entre as outras duas categorias, né? E aí um exemplo que eu fiz, professor, recentemente, foi pedir para o chat, por exemplo, fazer o resumo da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado.
E aí, de fato, né, como eu que escrevi, ninguém melhor do que eu para saber em que medida que ele poderia errar ou não. E, de fato, ele erra bastante, né? Ele falha bastante, ele é bastante perturbado nesse sentido, à medida que ele vai trazendo ali algumas informações que não são exatas, mas que são próximas àquilo que deveria acontecer, né? Muito baseado numa lógica de banco de dados. Quer dizer, o chat ele vai acionar o banco de dados que ele possui, que já é pré-definido, e a partir daí vai construir ali aquela narrativa, aquele discurso que ele nos entrega. Então, se a minha dissertação, por exemplo, não está no banco de dados dele, ele vai tentar se aproximar o máximo possível para poder criar o resumo, né, que eu for pedir para ele, ou nas respostas que o André Lemos pediu para o chat a partir desse tema da cultura digital. Então, mas tem uma coisa legal que você me falou, que é que você colocou o resumo que ela fez sobre prova de uma outra inteligência artificial que tinha comprometido e que conseguiria saber se o que tinha escrito era de inteligência artificial ou 100% humano. E essa outra inteligência artificial te garantiu que era 100% humano, quando na realidade ela tinha sido feita pela inteligência artificial, não é? Exatamente, pedir para o DeepSeek, que é a versão, entre aspas, chinesa do ChatGPT, né, uma outra ferramenta de IA generativa, eu pedi para o DeepSeek a definição de literacia transmídia, e ele me deu. E aí eu fiz o teste e passei o texto feito pelo DeepSeek numa ferramenta que detecta supostamente textos escritos por IA, que está disponível pelo SciSpace, que é uma ferramenta de IA tida como acadêmica, e o SciSpace ele não identificou como algo produzido por IA. Então, ficam aí vários questionamentos de como que essas ferramentas não são deterministas, porque elas também erram, porque elas também estão suscetíveis a esse tipo de falha. E é mesmo, pessoal. Eu mesmo tenho feito algumas pesquisas, e aí mesmo quando aquela inteligência artificial que coloca um linkzinho da onde que está a referência, várias vezes já fui nessas referências e a informação não estava lá. Então, na realidade, é uma ferramenta, pessoal. Então, a gente tem que tomar cuidado também do jeito que a gente usa também. Como já falamos aqui, o problema não é nós acharmos que a inteligência artificial irá nos substituir. Né? O problema não é a inteligência artificial nos substituir, é a gente achar que ela vai nos substituir. E aí a gente ter essa crença, torna ela muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. Mas vamos agora para um assunto um pouco mais árido. Solta aí. Ensino básico, perguntei para o meu amigo Diego hoje qual é o maior deserto do mundo. E o que ele me respondeu? Saara, não é não, professor? Não é, meu amigo. Sabe qual é o maior? É a Antártica. É isso, ou Antártida. Agora as pessoas estão nessa diferença aí do nome, etc. E por quê, pessoal? Porque, na realidade, a definição de deserto é um lugar árido, é um lugar que tem pouquíssima chuva e que você tem uma vegetação escassa. Vamos combinar que lá é muito maior, né? Mas, como a gente tem essa definição de que deserto tem a ver com areia, a gente acaba confundindo com Saara ou Atacama lá, etc., né? Mas, na realidade, é a Antártica. Nós estamos trazendo esse fake hoje aqui por conta do quadro seguinte. Roda aí, Diegão. Diego, o que eu quero trazer aqui é essa história de como a gente tem algumas referências em relação à informação, deserto, areia. Isso nos leva, muitas vezes, a nós criarmos a desinformação ou dar razão a uma desinformação. Como é que é isso hoje na atualidade? Mais uma vez, a gente vai recair um pouquinho, né, professor, sobre a ideia de que a desinformação age essencialmente a partir das emoções, ou a partir daqueles pré-conceitos, ou até mesmo preconceitos que muitas pessoas já têm pré-estabelecidos. O que vai dar motivação, por exemplo, para discursos de ódio sobre determinados grupos socialmente marginalizados, historicamente marginalizados, ou até mesmo, nesse caso específico, quando a gente já pensa automaticamente em areia, até a própria ideia de areia, pelo menos a minha concepção, né, professor, mas você tem uma questão de volume, né, de grãos, de areia, de um deserto realmente, né, quando a gente vai até utilizar a expressão de deserto,
a gente sempre vai pensar em algo que não tem fim, por exemplo, na imensidão de um deserto, assim por diante. Então, são até para utilizar uma palavra que está na moda, são até narrativas que são bastante convincentes, que são logicamente plausíveis e que acabam enrijecendo essas preconcepções que socialmente estão dadas e que muitas vezes não são criticadas, que não são questionadas, né? E aí, muitas vezes, a ciência vai cumprir esse papel de questionar esses consensos ou esses sensos comuns que nós temos e que, na maioria das vezes, não tem uma explicação, logicamente, ancorada na realidade, né? Esse caso de que o Saara é o maior deserto do mundo talvez seja o maior exemplo disso, né? Ele, possivelmente, nesse caso, ele é o maior deserto quente ou de areia do mundo, mas enquanto uma concepção, uma caracterização de deserto, não é ele, porque tem todo um outro continente que por si só é um deserto, mas nesse caso gelado, né? Mas acho que até o Fake World cumpre um pouquinho esse papel, né? De desmistificar ou de desmentir determinados sensos comuns que atravessam aí culturas, que atravessam a nossa própria construção social enquanto história e que, na verdade, não são o que são. E por isso que o Desinformando está aqui para desconstruir um pouquinho essas pré-concepções já estabelecidas. E a gente fazer o que o ser humano sabe fazer melhor: crer, mas desconfiar. É isso, pessoal. Eu estou já saciado da minha sede do conhecimento, mas só por hoje. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima.